E aí, pessoal? Vamos começar. Daqui a pouco a gente vai ter um convidado super especial, comandante Luca, que vai falar com a gente sobre negociação, sobre comunicação na negociação, uma habilidade que todos nós precisamos ter na vida que a gente leva hoje. E aí a gente vai trazer um pouco desse conceito, né, de negociação e de comunicação nas negociações para o nosso dia a dia, para o nosso universo corporativo, para as nossas relações com o filho, marido, esposa, namorado. Boa noite, Alexandre, muito obrigada. E aí, para você que gosta do nosso conteúdo, gente, tem esse aviãozinho aqui, indica para os seus amigos, porque hoje à noite vai ser babado. Comandante Luca é fera, foi comandante do GAT, fundador do GAT em São Paulo. E eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito essa live hoje. Enquanto a gente espera o nosso convidado, eu convido você a curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, parentes, a nossa live, para que as pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. E fica com a gente até o final da live, porque no final a gente vai ter uma surpresa bem bacana que o nosso convidado vai proporcionar. Carol Loureiro, tudo bem, querida? Ana Carolina, tô adorando vocês aqui. A gente teve uma live ótima ontem com o professor René Simões. Essa live está salva, vocês podem acessar quando vocês quiserem. Se eu não me engano, está no meu canal no YouTube, Ellen Joyce Leite. Vocês podem ter acesso. A gente falou de liderança e hoje, com certeza, esse assunto vai estar também em pauta. Obrigada, Carola. Estou esperando você aqui, viu? Estou esperando mesmo para a gente fazer um trabalho bem bacana juntas. Doutora querida. O comandante Lucas já entrou. Vou esperar ele pedir o convite, né, para a gente, para eu colocar ele aqui na live com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque ele é muito experiente, conhece muito desse conteúdo. Deixa eu ver se eu consigo convidá-lo. Acho que não, acho que ele tem que pedir para convidar. Lucas, se você estiver me ouvindo, você tem que pedir para participar, tá bom? Vamos sim, Carol, vamos sim. Não estou conseguindo. Pessoal, vocês sabem me dizer se eu posso convidar ele para participar? Ah, posso. Convidei. Oi, Luca! E aí? Oi, Ellen! Que prazer, cara, ter você aqui com a gente. Demorou, mas deu certo, né? Verdade, que bom estar com você também. Que alegria, viu? Eu não faço muitas lives no Instagram, eu faço mais nas plataformas Zoom. Eu estava com dificuldade aqui para pedir o acesso, que bom que eu consegui. Tá tudo certo, tá tudo ótimo. Luca, Ellen, antes de mais nada, deixa eu dar os parabéns para você pela Interligo. Que bacana o teu projeto, viu? Muito obrigada. Um abraço do André para você, que você tanto ajudou no sonho dele de criar aí a palestra dele, formar o storytelling dele. Graças a Interligo, o André está muito feliz, está caminhando nessa direção aí de ser um palestrante. E eu estou muito feliz de estar com você aqui também, Ellen. Que legal. Obrigada. Luca, eu quero te agradecer também, né? Você é sempre muito generoso com a gente aqui. Foi uma honra atender o André e fazer isso, né, que a gente tem feito aqui com já 4 anos já de empresa, parece que foi ontem, e eu soube que ele está num caminho bem bacana aí, então também te agradeço por isso.
E, ó, Ellen, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem surpresa, mas pro meio da live tem surpresa, hein? Eu já dei um spoiler aqui. Eu não falei o que era, mas eu já dei um spoiler aqui. E já falei que a gente vai ter uma surpresa que você gentilmente teve essa ideia brilhante. Bom, pessoal, eu vou rapidamente apresentar o comandante Luca, porque se eu fosse falar o currículo dele todo, eu ficaria horas aqui. É um currículo incrível. Eu conheço o trabalho do Luca desde 2005, quando eu fui morar em São Paulo, e era executiva de uma empresa farmacêutica, e nós fizemos um grande trabalho juntos com uma equipe da Força de Vendas, né, com as equipes do Brasil da Força de Vendas, e foi um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito. O Luca, ele é fundador e ex-comandante do GAT, especialista em segurança e considerado um dos maiores negociadores do Brasil. Para quem não sabe, Luca foi que negociou o sequestro do Silvio Santos. Acho que esse foi quando você começou, né, Luca, com um trabalho mais próximo da mídia. Ele é sócio e diretor da The Force Consultoria, comentarista oficial da TV Record. É um palestrante de super sucesso, gente. Eu vou pedir para ele compartilhar com a gente aqui essa experiência. Autor de 6 livros, eu acabei de saber, eu tinha informação que eram 5, mas ele acabou de lançar mais um. E vai poder falar para a gente sobre isso. E eu convidei o Luca para a gente falar um pouco sobre comunicação, o poder da comunicação nas negociações. Não é isso, Luca? É isso aí, que bacana. Tem um 7º livro que já está a caminho e vai ser uma proposta muito interessante. Quem assistiu o filme Marighella, do Wagner Moura, vai ver um personagem lá chamado Pastor Henrique. Ele é aí do Rio de Janeiro, Pastor Henrique, e nós estamos juntos escrevendo um livro. O título ainda não está definido, mas é uma provocação muito grande de um cara que tem uma orientação humanista e é voltado aí à parte da inclusão social, e eu desse segmento de polícia. Você imagina a mistura. Nossa, maravilhosa. O Pastor Henrique é sensacional. Estou feliz da vida. É o 7º livro que está a caminho. Que bom, parabéns, Luca. Bom, vamos começar então no nosso assunto. Luca, a gente conhece muito, eu estou falando do público em geral, né, das pessoas que estão nas empresas, a gente no nosso dia a dia, a gente conhece de negociação dos grandes filmes, né, das negociações feitas pela polícia, e eu sou uma grande incentivadora da gente trazer esses conceitos, né, de pessoas que têm uma carreira de sucesso como você, em determinadas áreas, para a gente ancorar isso no nosso dia a dia, né? Para a gente usar essa filosofia, a gente usar essas habilidades no nosso dia a dia. Então, eu queria entender um pouco como é que a gente pode usar essa habilidade no nosso cotidiano, corporativo, na nossa família. Bacana, mas deixa eu contar um pouquinho aí para quem está chegando agora, né? O seu público, né? É importante o pessoal saber como é que começou essa história, né? Eu fui negociador em situações de ocorrência com refém. Durante bastante tempo da minha vida, eu sou fundador e fui comandante do GAT, que é a tropa de elite da Polícia de São Paulo. Aí no Rio chama BOP, nos Estados Unidos chama SWAT, na Alemanha chama GS-G9, na França chama GIGN. Os nomes variam um pouquinho, sabe? Mas os princípios e os valores são os mesmos, né? E aqui, eu, como negociador, eu percebi, Ellen, que o grande objetivo nosso numa tropa de elite, e detalhe, uma tropa de elite funciona mais ou menos assim, você que não é desse ecossistema. Quando a sociedade tem um problema, ela chama a polícia. Quando a polícia tem um problema, ela recorre à sua tropa de elite, né? E é engraçado, Ellen, que eu já ouvi, por conta do filme Tropa de Elite, que foi um blockbuster aqui, muita gente fazer coisas assim interessantes, né? Ou coisas assim fantasiosas. Nossa, é verdade que vocês, quando são crianças, já são levados para um campo de treinamento aos 7 anos de idade? Não, não tem nada a ver. É verdade que na mamadeira de vocês já tem whey protein, já tem... Não. A diferença nossa, gente, vocês estão acompanhando aqui, de um integrante de uma tropa de elite, é que nós fazemos poucas coisas, mas fazemos de forma muito profunda, de forma muito profissional. A gente abraça pouco e aperta muito, vamos chamar assim. A gente é muito especializado. E esse negócio de especialização, Ellen, tem em todo o segmento de atividade. Você tem os advogados generalistas e você tem os especialistas. Você tem o médico generalista e o médico especialista. E a mesma coisa no segmento policial. E qual foi a minha sacada, Ellen? Eu percebi
que nessas situações de reféns localizados, o que é uma ocorrência de refém localizado? O cara vai fazer um assalto, não dá certo, aí ele se vê cercado pela polícia, tem a mídia ali em cima e chama sempre uma tropa de elite para poder gerir ou fazer o gerenciamento dessa crise. E eu percebi que a alternativa denominada negociação, ela começou a ganhar muito corpo, porque o criminoso, no fundo, ele não quer só morrer. E a melhor maneira de ter a outra opção, que é ir para a cadeia, é através de um processo de negociação. E eu negociei muitas operações dessas daí, eu tenho mais de 100 operações, e ao final, eu percebi que as táticas, as estratégias, alguns detalhes que eu usava nas negociações, onde vidas estão em jogo, são aplicáveis ao mundo corporativo. Essa foi a minha grande sacada. Verdade. E a partir daí eu comecei a trabalhar e fazer essa aproximação dessas técnicas de negociação para o mundo corporativo. Virei professor da FIA, que é a Fundação Instituto de Administração aqui em São Paulo, uma escola de negócios muito renomada. Sou professor lá há 15 anos nessa disciplina de negociação e, obviamente, virei um palestrante para o mundo corporativo, apresentando essas dicas, essas táticas, essas estratégias de negociação que me foram úteis lá nas situações onde a vida estava em jogo, mas que hoje são aplicáveis no dia a dia do mundo corporativo. Essa foi a grande sacada. Isso gerou um livro, que é esse livro aqui, chamado O Negociador, né? Legal. E que traz um pouco dessa história. E aí, qual que é a minha conclusão? Agora, chegando à raiz da sua pergunta, né? Ellen, eu percebi uma coisa, a gente negocia o tempo todo com a gente mesmo, com as pessoas que são a nossa vida, os nossos chefes, os nossos... Acho que a gente perdeu aqui. Voltou já. Tô. Eu percebi, Ellen, que eu melhorei, sabe? Eu melhorei como ser humano a partir de ser um professor de negociação, de incorporar as técnicas de negociação no dia a dia. Eu melhorei, eu virei uma pessoa melhor. Então eu sou um entusiasta da negociação. Eu acho que a negociação melhora muito as relações interpessoais e não é por acaso que, já vou trazer aqui a primeira lição, né, importantíssima do livro e também daquilo que eu sempre compartilho, da gente ressignificar a palavra conflito. Né? Nós somos treinados a achar, Ellen, na nossa cultura, sobretudo a cultura judaico-cristã, que influencia bastante aqui a gente, de achar que as pessoas, a solidariedade, o entendimento, a harmonia nas relações pessoais é o mais comum. E eu afirmo aqui para você que nos acompanha nessa live, não é o mais comum. O mais comum entre nós é o conflito. E olha que bacana, quando você aceita isso como algo real e verdadeiro, a gente fica uma pessoa muito mais cuidadosa para falar com a outra pessoa, a gente entende. A comunicação humana, Ellen, é como se fosse andar num campo minado. Você tem que tomar alguns cuidados aonde você vai pisar para não causar um mal maior. Então, é a partir dessa premissa, que é o conflito o mais comum nas relações interpessoais. Se você parar para pensar, Ellen, é muita pretensão da nossa parte achar que na comunicação humana, onde você tem um emissor, que é uma pessoa, o código, que é a linguagem, e do outro lado, um outro ser humano, que vai decodificar esse código, vai acontecer tudo como a gente fala smooth, né? No inglês, assim, suave, sem não. É muito complicada a comunicação humana. E aí, quando você começa a incorporar essas lições de negociação, você comete menos erros. Essa é a grande magia da negociação. Ela é boa para a vida, ela é boa para as relações entre sua família e também excelente nas relações em nível corporativo e também nos negócios, Ellen. Ah, que bom. Luca, eu tenho um vídeo seu que eu assisti recentemente e eu queria voltar só um pouco a essa questão do conflito, porque quando a gente atende pessoas aqui, a gente fala sobre criação de conteúdo, eu sempre procuro explorar os conflitos. Porque os conflitos é que dão emoção, né? Quando você está contando uma história, o próprio storytelling tem aí, né, essa narrativa, e as pessoas querem excluir isso dos seus conteúdos, né? E eu falo, não, gente, o conflito, ele faz parte do nosso cotidiano. A gente dá outros nomes, né? Floreia um pouco, mas é isso. Se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu visto uma blusa verde, se eu visto uma blusa rosa, é que a gente tem a tendência de levar isso para um patamar de briga,
de uma coisa grandiosa. Conflito não é confronto, conflito não é confronto. Exatamente. E aí tem um vídeo seu que eu achei super bacana, que você fala, e você fala, acho que isso também nos seus workshops, é o seguinte: para você ser um bom negociador, você precisa ter inteligência verbal, inteligência para negociar e conhecimento técnico. E eu achei isso fantástico, porque você precisa estar em sinergia com várias coisas. E aí eu te falo da minha própria experiência, né? Isso é difícil, né? Você prestar atenção e colocar essas 3 habilidades juntas numa negociação. E aí, de novo, gente, colocando no ambiente de negociação do nosso cotidiano. Então, eu queria entender um pouquinho isso, como é que isso se junta e como é que isso faz sentido. Olha só, Ellen, eu aprendi isso e é sempre, aliás, é um conteúdo das minhas aulas que eu falo sempre quando me perguntam o que você precisa obter para ser um bom negociador. E eu tenho resumido isso em você colocou 3 aspectos, né? A inteligência verbal para negociar e o conhecimento. Eu resumiria isso em 2 aspectos, que é o perfil, eu chamo de perfil e conhecimento, né? Quando eu falo de perfil, Ellen, é porque eu tenho comigo que quando você fala assim, uma pessoa inteligente, a inteligência é uma virtude muito abrangente. Você tem que perguntar, inteligente, mas para quê? Né? Em quê? Você pega ou em quê? Né? Você pega uma pessoa que tem uma inteligência matemática, você pega um escultor, por exemplo. Eu já ouvi uma frase outro dia, Ellen, que o escultor, ele olha uma rocha e ele já vê a escultura dentro da rocha. Ele vai tirar as arestas. Olha que bonito, que poético, né? Você pega uma pessoa que faz uma música, pega uma pessoa que faz um poema, você pega um artista. Então, assim, você pega um jogador de futebol que tem uma inteligência motora, e eu diria que para ser um negociador, você tem que ter uma inteligência verbal. Eu acho que é muito bacana quando a pessoa tem uma inteligência verbal. Eu tenho comigo, Ellen, que não é todo mundo que tem um certo desembaraço para se comunicar, se relacionar. Tem pessoas que você coloca para fazer um cálculo, para ficar atrás numa programação de computador. O cara vai ser um virtuose, né? Aliás, falando nisso, fazer só um apêndice aqui, eu falo muito, tá, Ellen? Fica à vontade. Vai ter que ter outra live, tá? Mas tem um filme que eu recomendo para vocês assistirem que chama Amadeus. É um filme que trata da história do Mozart, né? O Mozart era um virtuoso, com poucos anos de idade, assim, ainda criança, ele fazia composições, fazia operetas, tem uma história muito interessante do Mozart, né? E nesse filme Amadeus, eu vou dar um spotzinho porque é muito importante, tem um cara que chama Salieri, que é o músico da corte, que ouve falar da fama desse garoto prodígio, etc. Tal. Quem assiste o filme pensa que o Salieri é um invejoso, mas na verdade não. É que ele tinha, como músico, a capacidade de perceber o nível de magia, o nível de genialidade do Mozart. Eu aprendi a olhar isso com um cara que me ensinou a ver o filme com outro olhar. E isso dialoga com o que eu estou falando aqui, que você pega uma pessoa que é um virtuoso. Um virtuoso é aquele cara que está nele, é o talento dele, ele nasceu com aquilo. Então, tem um trechozinho do filme que o Salieri faz uma música pro rei que é metido a tocar um negocinho lá, e aí o Mozart chega atrasado e o rei tá tentando tocar. Como o cara chegou atrasado, ele é meio disciplinado, o rei dá um trote nele e fala assim, toca esse negócio aqui. Aí deu a partitura que o cara tinha acabado de compor para ele, no caminho da porta onde ele estava até onde estava o piano, ele tinha ouvido. Aí ele falou, não preciso do papel não, eu já decorei. Todo mundo olhou com aquela cara assim. E aí ele começou a tocar exatamente como estava na partitura e ainda falou assim, não, mas pode ficar melhor. E aí, então é algo que tira lágrimas dos nossos olhos a genialidade de algumas pessoas. Então eu admito as pessoas, Ellen, que tem um perfil para se comunicar e eu acho isso que é válido. Porém, vamos falar do outro requisito, que é o conhecimento. O conhecimento é determinante para você ser um negociador. E quando eu dou as minhas aulas, eu falo para as pessoas, debrucem nas obras dos grandes autores de negociação, William Ury, James Sebinius, Michael Wheeler, Bruce Perron, tem vários autores, Simone Simon, uma autora brasileira, né? Então você tem que debruçar e de cada um desses autores você vai pegando um pouquinho de algo que vai formando o seu próprio repertório. Quando você tem o perfil e você tem o conhecimento, aí ninguém te segura, Ellen. Aí você vira uma pessoa assim, fantástica. Às vezes você não tem o perfil muito daquele talento, aquela virtuosidade.
mas você tem o conhecimento e você manda bem também. Eu ia complementar com isso, sim. Eu conheço algumas pessoas que não têm essa habilidade, né, de comunicar tão... mas têm uma capacidade de aprendizado muito diferenciada, se dedicam e o principal, que para mim é o principal, treinam. Não adianta. Você pode ter uma grande habilidade, mas se você não treinar, você vai ficar ali naquela zona de conforto sem que você use a sua capacidade máxima. Exatamente. E a minha pergunta era justamente para saber isso, assim, todo mundo pode desenvolver essa habilidade? Todo mundo pode, porque o outro requisito, que é o conhecimento, está à sua disposição. É Exato. Só você usar, e aqui eu vou falar um palavrãozinho, tá? A live aqui, é o sistema bunda-cadeira, Ellen. É sentar e estudar. De cada autor você pega um negocinho, você vai formando seu repertório. E assim, uma outra palavrinha que eu quero trazer aqui para as pessoas é de cor, tá, gente? De cor. A palavra de cor vem de discórdia, de coração, tem que estar interiorizado em você. Tem que estar muito bem assimilado, as suas conexões neuronais, assim, tem que estar ali trabalhando, porque uma ferramenta dialoga com a outra, uma técnica dialoga com a outra. E detalhe, sabe, Ellen, as negociações no mundo corporativo, a maioria delas são olho no olho, sabe? É verdade. Se você não tiver aquilo muito bem sedimentado, seu repertório muito bem enriquecido com as informações que você aprendeu por meio do estudo, por meio da dedicação, a outra parte vai perceber a sua insegurança, vai perceber aquela hesitação, e aí você já começa numa situação deficitária, né? E também... uma coisa importante para fechar o raciocínio. Negociação, gente, vocês que nos acompanham aqui, já agradecendo a presença de vocês aqui, prestigiando tanto a Ellen quanto a mim. Lembre-se sempre que a vida no mundo corporativo é igual corrida de Fórmula 1. É o detalhe que faz a diferença. A diferença. Detalhe. Olha, nesse domingo aconteceu algo que eu fico toda hora que eu olho a última ultrapassagem do Verstappen contra o Hamilton, me dá vontade de chorar, porque foi um detalhe que fez ali o campeão do mundo, né, numa situação muito, muito igualitária, muito igual. Então, assim, na vida corporativa, gente, é o detalhe. Ninguém é bobo, todo mundo... Eu falo dos meus alunos da FIA. Vocês pensam que só vocês estão aprendendo negociação aqui? O pessoal da FGV está aprendendo, da Dom Cabral está aprendendo, do ISPER está aprendendo. Vocês acham que... E é por isso que a minha disciplina chama negociação sob pressão, porque eu não consigo imaginar do outro lado da mesa, Ellen, uma pessoa que está despreparada. É sempre importante pensar que o cara do outro lado da mesa está, no mínimo, tão preparado quanto você. Por isso vai ser uma disputa ali bem acirrada, né? E tá preparado, Luca, além disso, você tem que estar preparado, ter o conhecimento, ter inteligência verbal, e eu acho que eu bato muito nessa tecla de você não perder as oportunidades. Né? Dentro do mundo corporativo, a gente sabe que isso acontece o tempo todo. Quando você menos espera, você dá de cara com aquele diretor que você precisa falar algo importante, você está numa sala de reunião das pessoas que assinam um cheque, resolvem aquele problema que você tem. Então, também estar antenado. Assim, eu sempre fui muito antenada nisso. Confesso para você que a minha capacidade de negociação foi sendo desenvolvida com a maturidade. Né? Eu tenho uma frase sua que eu adoro, que não precisa, não basta falar bonito, você tem que ouvir bonito. E eu demorei para entender isso, e a gente vai falar nesse assunto. Mas dentro do mundo corporativo, que é um universo que a gente também está muito presente, né? As oportunidades podem acontecer no cafezinho, pode acontecer na saída, no estacionamento, e você tem que estar preparado. Você está tão certa, Ellen, você está tão certa no seu raciocínio, e eu assino embaixo assim, sabe? Porque esse é o conceito de sorte, né? O que é sorte? É quando a preparação encontra a oportunidade. Exato. A força de sorte, não é que teve sorte. Ele estava preparado, a preparação até o ajudou a perceber a oportunidade, ele aí, preparado que estava, aproveitou. E detalhe, eu falo uma coisa importante para você, que vem junto dessa sua provocação com relação a oportunidades. Eu falo para os meus alunos da FIA, de vez em quando eu vejo um ou outro, sabe, que está ali para colocar um diploma da FIA no currículo, sabe? Eu vejo o cara interessado em aprender, ele quer dar uma turbinada no currículo. Eu falo, não faça isso. Se você está aqui para turbinar o currículo, é melhor você não estar. O que acontece? Quando eu vejo você, se eu sou seu diretor, contratei você porque você tem um MBA da FIA, e aí chamo você para uma reunião, e na hora da reunião você entra mudo e sai calado. Na hora que levanta uma bola, você não sabe como cortar porque você não tem o predicado, você não tem o conhecimento. Porque você só tem o certificado no currículo, mas você não aprendeu nada. Eu vou te detonar.
Porque eu tenho expectativa em relação a você. É diferente se eu pego uma pessoa que não tem o predicado, que não tem a formação, eu sou mais tolerante. Agora, uma pessoa que tem a formação e chega lá numa oportunidade, não aproveita a oportunidade, esse merece uma reprimenda. Né? Então, isso que você falou é muito bacana, da gente realmente estar preparado para as oportunidades que surgem, e surgem. E dentro do universo nosso aqui, né, do nosso business, assim, eu atendo muitas pessoas, assim, eu tenho muitas experiências, assim, que são grandes aprendizados de pessoas que jogam fora essas oportunidades, que são exatamente aquele momento que você pode expor suas ideias, que você pode expor seus projetos, que você pode falar numa reunião, as pessoas se escondem com medo disso, né? E aí a gente tem várias possibilidades do porquê disso, mas, em geral, é porque elas não estão 100% preparadas. Então, exatamente. Quem não está preparado sente insegurança, quem não está preparado hesita, quem não está preparado se intimida. Agora, quando você está preparado, gente... o céu é o limite, né? Luca, eu vou voltar nessa frase que eu assim, acho fantástica, que não basta falar bonito, é preciso ouvir bonito também, né? A gente sabe que essa é uma deficiência... E aí eu quero te ouvir sobre isso, porque esse assunto eu adoro. Isso aí foi uma reflexão que eu fiz a partir também de conteúdos que eu li, né? E foi uma reflexão que a gente percebe com a nossa vida mesmo, né? Porque o que acontece? A gente para de aprender a ouvir quando começa a falar, com 1 ano de idade. Então a gente perde essa capacidade de ouvir as pessoas. E quando eu falo aqui que um negociador tem que não só falar bonito, mas tem que ouvir bonito, é porque nós somos mal educados para isso daí. Eu mesmo aqui nessa live, estou toda hora treinando com você também, porque já me peguei aqui interrompendo o raciocínio. É um exercício permanente. Olha, o que você está fazendo comigo agora aqui assim, sabe, isso aqui, você tá me valorizando. Você está fazendo assim, eu estou percebendo que você está me escutando, você está fazendo um gesto para mim. O que você está fazendo comigo agora chama escuta ativa. Você está fazendo me sentir um sujeito da relação. Que bacana isso daí, né? E esse é um ponto importante que a gente tem que ouvir bonito também. Saber ouvir as pessoas, se dedicar para elas, né? Eu falo isso até nas minhas palestras, em que hoje algumas pessoas nem usam mais bloco de caneta e papel, né? Bloco de papel e caneta, porque já são totalmente... né, tudo digital, né? Tudo digital. Mas se você tiver conversando com alguém e anotar o que a pessoa fala ali, ó, sabe, com um bloquinho, e ainda que não seja um bloquinho, ainda que seja um cara super tecnológico, mas mostrando que você não está no WhatsApp, nem no Facebook, nem no Instagram, você está anotando o que ele está falando, nossa, o senso de pertencimento da pessoa, o senso de respeito é bacana. Então, assim, você que nos acompanha aqui, lembre-se, essa é uma virtude que a gente tem que desenvolver muito, porque nós não somos educados para aprender a ouvir as pessoas. Então, praticar a escuta ativa, fazer um ninguém se sentir um alguém. Essa é outra frase que eu gosto muito. É isso aí. E é isso quando a gente pratica a escuta ativa. Não basta falar bonito, tem que ouvir bonito também. E acho que quando a gente ouve também, Luca, a gente, de novo, a questão das oportunidades. Né? Assim, quando você está dando uma palestra, quando você está participando de uma reunião, é importante que você interaja com as pessoas e que você ouça. Meu filho falou uma coisa outro dia para mim muito interessante. Meu filho é diretor comercial de uma empresa. E aí ele falou, mãe, e é ótimo eu ter tido filho nova, porque hoje ele tem 30 anos e a gente troca muito essa questão, né? E aí ele falou assim, mãe, a questão de você ouvir, né, é também você interpretar, porque as pessoas falam muito mais do que as palavras que elas estão emitindo, né? Elas dão sinais com o corpo, as palavras que elas escolhem, todo esse contexto. Então, quando você ouve, você inclusive ganha uma certa vantagem, né? Vamos dizer assim, nas negociações e na vida em geral, porque você tem mais informação do que o outro. Exatamente. Né? Então, aliás, tem um livro bacana que eu recomendo que as pessoas... assim, dentro tem uma biblioteca variada. Variada. Né, escrevem sobre isso. Eu acho que as técnicas de PNL ajudam muito no negociador. A formação de um negociador é uma formação meio multidisciplinar, né? Mas tem um livrinho que eu recomendo muito para quem está nos assistindo aqui na live, que é O Corpo Fala, de Pierre Weil. É um livrinho muito famoso, bastante antigo. Ele tem várias edições. Dá essas dicas, assim, né, de como o corpo fala, né? Então você vai juntando isso no seu repertório, né? Basta
prestar atenção, como disse seu filho, nas palavras, também no gestual e etc. E você consegue captar muito mais coisas para além das palavras, né? Está muito correto. Exatamente. E o nosso corpo também dá sinais de como a gente está se sentindo, né? Então, você vai falar em público, você está numa negociação com seu líder, o nosso corpo, ele dá sinais disso. Se você está inseguro, se você não está preparado, ou pelo contrário, né? Se você está pronta para aquela negociação, se você está pronta para ganhar, né? Assim, eu tenho uma cena muito forte de um atleta que eu vi uma cena, e quando ele entrou no lugar onde ele ia competir, eu falei, ele vai perder. O corpo dele inteiro dizia que ele ia perder, né? E aí, desde esse dia, eu passei a prestar muito mais atenção nisso. Claro, estudo sobre isso, adoro esse assunto, mas eu falei, ele vai perder. O olhar dele dizia que ele ia perder, os ombros dele diziam que ele ia perder, o corpo inteiro, mas ele entrou, né? Fez a parte dele e obviamente, ele perdeu, porque ele perdeu antes de lutar. Exatamente. E isso, para mim, é muito complexo, assim, de não perceber. A gente vai ficando muito atento a isso. Exatamente. E aí, Luca, queria falar da sua carreira de palestrante. Você sabe que aqui a gente trabalha com comunicação corporativa. Me conta como é que foi isso, como é que é esse universo, como é que você escolhe os temas das suas palestras. Olha só, o que aconteceu? Eu comecei a dar aula na FIA, né? Dando aula na FIA, e foi muito curioso quando me chamaram para dar aula na FIA. Eu estava no auge como comandante do GAT, como negociador, e o professor James Wright já não está mais entre nós. Ele me chamou um dia lá, eu nem conhecia a FIA, só tinha ouvido falar. Ele me chamou para uma reunião. Eu cheguei lá e ele falou assim, pô, comandante, eu tenho visto o senhor, é tudo formal, sabe? Tenho visto o senhor nessas negociações super tensas, essas negociações complexas, aí o senhor ficou uma pessoa muito famosa e tal. Você não quer vir aqui bater um papo com o nosso pessoal do Executivo Internacional, do MBA Executivo Internacional? Olha o nível, só diretor para cima, sabe? Aí eu olhei para ele e falei, professor, eu não conhecia nada do mundo corporativo. E não conhecia mesmo, Ellen, eu era capitão da polícia. Aí ele fez uma carinha de triste assim, sabe, Ellen? Mas antes que a tristeza... decepção. Antes que a tristeza se confirmasse, eu falei, calma, professor. Da onde eu venho, missão dada é missão cumprida, uma semana. Aí ele deu risada e tal. Uma semana depois, eu fiz um conteúdo e fui aplicar lá na FIA um conteúdo de 4 horas aula. Ele me deu 4 horas aula, uma manhã. Né? Aí eu apliquei e desde então nunca mais saí da FIA. Bacana. Né? Eu fiz aula em vários cursos, etc. Aumentou a minha carga horária e tal. Até que um dia, Ellen, eu recebo uma visita na minha base. Eu já estava uns 4 ou 5 anos dando aula na FIA. Me aparece um cara na base. E até hoje eu não soube a realidade. Mas eu imagino que foi uma indicação de algum aluno meu. Que falou, pô, esse cara tem uma história para contar. E esse cara veio lá e falou assim, Luca, olha só, vim te convidar para um evento. Falei, que evento? Eu quero que você seja palestrante no Fórum HSM de negociação. HSM, lembra da HSM aqui em São Paulo? Baita de uma empresa. Eu falei, meu, você tem certeza que você bateu no porta certa? Não, cara, não, vamos lá, tal. Você é o cara, não sei. Me deu uma enchida na bola, assim, no ego e tal. E aí ele falou assim, só que tem um detalhe, cara, você não vai ter 4 horas lá, você vai ter 1 hora para falar. E aí, Ellen, o que eu fiz? Aí é complicado, não tinha Inteligo, não tinha Inteligo. Não tinha Ellen para te ajudar, aí, né? O que eu fiz? Eu chamei um cara que é um grande amigo chamado Ingo Hoffmann, piloto de Fórmula 1, 11 vezes campeão da Stock Car. O Ingo tinha se transformado num palestrante. Eu falei, Ingo, eu preciso fazer uma palestra, mas num lugar muito top, cara. Eu tô aqui todo receoso. Ele falou, não, procura a Soap. A Soap é uma empresa, fez um segmento que é Inteligo, que é State of Art Presentations. Aí eu peguei, contratei a Soap, como eu disse, não tinha Inteligo, é a minha preferida, né? E aí eles me ajudaram a fazer o que você faz, legal. Ellen. Exato. Criar uma história, a fazer. Aí eu fiz uma palestra chamada Negociação sob Pressão, né? Contando um pouco dessa história de negociação aplicada no mundo corporativo. E detalhe, olha só como uma coisa puxa a outra. Você que nos acompanha aqui nessa live, lembre sempre disso, tá? Uma coisa puxa a outra. Eu fui lá, fiz uma palestra, a SOP me ajudou a fazer o que você faz com as pessoas que te procuram, me ajudou a desenvolver um storytelling, uma apresentação bacana. Lá foi PowerPoint, que é uma ferramenta maravilhosa na mão. Maravilhosa.
E aí eu fiz a palestra, pô, foi show de bola, foi ovacionado lá, e o público era só gente do mercado, só gente das empresas e tal, a ponto de, eu não tinha terminado a palestra, eu estava no palco ainda, recebendo os cumprimentos, o pessoal da própria HSM falou, meu, essa história é sensacional, escreve que nós vamos publicar. E foi daí que nasceu o livro O Negociador. Olha que legal! A própria, agora quem é editor do meu livro é a Alta Books aí do Rio de Janeiro. Ah, legal. Mas o livro, inicialmente, foi a própria HSM, que a HSM tinha uma editora. E a partir daí, Ellen, eu comecei a dar essa palestra de negociação sob pressão em várias empresas. E aí o que acontece? Você vai num evento, né? Numa Expo Management, como eu fui. Pô, tem gente de várias empresas. O cara assiste e fala, não, cara, eu vou levar você para minha empresa. E assim uma coisa vai puxando a outra. Eu virei um palestrante, obviamente, hoje eu não dou só palestra sobre negociação, porque eu também acabei de lançar um outro livro, que é esse daqui, Super Performance, Lições das Tropas de Elite para o Mundo Corporativo. Legal. Esse livro aqui eu também falo sobre alguns princípios e valores, é um outro produto que eu tenho. Eu virei um palestrante, sabe? Dois eixos principais aí para o mundo corporativo, que é sobre negociação e sobre alta performance, e isso tem me dado muita alegria. Adoro fazer essas palestras. Percebo, Ellen, que esse esquema de alta performance e negociação é muito desejado no mundo corporativo, né? Tem sido força de vendas, team building, enfim, tem sido assim uma coisa que eu tenho adorado. Na pandemia, os eventos presenciais ficaram diminuídos, mas eu fiz muita palestra online. E agora tá voltando bombando aí. E você sabe, Luca, eu pensando exatamente nas pessoas que não têm acesso às grandes empresas para construírem o seu material, a gente acabou de lançar um curso que é justamente ensinando as pessoas a construírem o seu próprio conteúdo, né? Dando para elas conceitos de como definir um objetivo durante uma palestra, como fazer uma palestra pensando na audiência, como decidir o seu posicionamento, que é justamente para que as pessoas que fazem isso no cotidiano, né, que não precisam de um material, o mesmo material não pode ser reproduzido o tempo todo, que ela precisa estar criando sempre. Eu criei uma metodologia baseada basicamente em conteúdo, design e performance, para que as pessoas consigam fazer isso. Então, em breve, você vai saber um pouco mais sobre esse nosso conteúdo, mas a ideia é essa, né? Que todo mundo tem acesso, porque saber fazer uma apresentação, saber construir um storytelling, é condição sine qua non. Todo mundo que está no mundo corporativo precisa gerar comunicação corporativa. Então, tem que saber fazer. Eu queria falar uma coisa para o seu público aqui, porque eu sei que essa live tem gente acompanhando a gente aqui ao vivo, mas ela vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Eu vou falar para você que está nos assistindo aqui, para você que vai assistir a gente em outro momento. A maioria das pessoas tem histórias maravilhosas para contar, né? É isso que você deve colocar. E essas histórias, elas têm muitas conexões com muitas coisas. Basta você encontrar um profissional, e aqui eu recomendo a Ellen, porque ela vai saber te ajudar na elaboração desse conteúdo de forma técnica para transformar isso numa história e você virar um palestrante. Isso é um primeiro ponto, mas não é o mais importante. Talvez o mais importante, caso você não queira se enveredar aí pelo mundo de ser um palestrante, mas a possibilidade de saber fazer uma apresentação é determinante para quem está no mundo corporativo. Você vai ser chamado para fazer isso daí. Seja usando uma ferramenta como o PowerPoint ou qualquer outra, seja não usando nada, simplesmente aproveitando o momento que te chamam lá na frente para você poder apresentar uma ideia, apresentar um projeto, apresentar uma solução. Exato. Então, é muito importante você buscar essas informações, você desenvolver esse know-how, porque, caso contrário, as oportunidades aparecerão e você... E eu fico louca, Luca, porque tem gente que ainda foge disso, né? Tem gente que ainda foge disso. E aquilo que você falou no início, né? Às vezes uma pessoa que nem tem tanta capacidade como aquela se joga e aproveita essa oportunidade e mostra, né, o seu potencial. E o Luiz está falando aqui, isso serve para qualquer profissão. Não importa o universo que você esteja inserido. Se você está na área de segurança, se você está na área de comunicação, se você está na medicina, você sempre vai precisar produzir comunicação corporativa, não tem jeito.
Dar exemplo aqui, vou dar exemplo para você que nos acompanha aqui daquilo que eu acabei de falar e que a Ellen acabou de ratificar, ou seja, confirmar, né? Eu tenho um amigo chamado Kleber Reis. Ele é um dos prefaciadores do meu livro. Ele é mergulhador, ele é instrutor de mergulho. Ele fez uma palestra falando, chama Mergulhando na Vida. Entrem lá no Instagram, coloca Mergulhando na Vida. Ele faz um comparativo do mergulho com o mundo corporativo. Eu preciso serviço com um cara chamado Davi Barioni Neto. Ele foi presidente da TAM. O hobby dele era voar de planador. Ele pegou esse hobby dele e transformou numa palestra voltada ao mundo corporativo, o trabalho em equipe, que é pôr um planador no ar. Né? Você pega o Amir Klink, que virou um palestrante fantástico com a travessia que ele fez lá na Antártida, com o barco a remo. E assim, gente, até um hobby que você tem, você pode, com a ajuda de um profissional, né? E aí tá aí para ajudar, transformar isso numa coisa bacana, fazer as conexões, virar, né, um case de sucesso e tirar lições disso aí no mundo corporativo. Bacana. Luca, vamos compartilhar agora a surpresa que você trouxe. Vai falar que está acabando a live. Está acabando a live. Falta um pouquinho ainda. Falta um pouquinho ainda. Não dá. Você vai ter que me prometer, nós temos que fazer uma segunda. Eu vou te dar um refresco. Deixa passar o ano, tá? Mas eu queria voltar com você aqui, Ellen, para a gente falar mais sobre isso. A hora que você quiser, vai ser um prazer. Estar com você. E aqui a surpresa é a seguinte: todo mundo que está assistindo a live aqui e todo mundo que fizer contato com a Inteligo, entrar aqui, seguir a Ellen. Pode ser no meu perfil mesmo, no perfil da Ellen Joyce. Quem estiver seguindo, passar a ser um seguidor da Ellen vai ganhar, porque já está no seu WhatsApp, não sei se você viu. Já está comigo. Né, o livro O Negociador. Eu não consigo mandar o livro físico para vocês mais, gente. As editoras estão todas falidas, está muito complicado, as livrarias estão com problemas de edição, mas o livro está em PDF, igualzinho aí. É só entrar no meu perfil, @EllenJoyceLeite, mandar um direct que a gente encaminha para você, encaminha para o teu e-mail. Luca, eu agradeço, cara, você compartilhar esse livro, né? As pessoas podem não conhecê-lo, podem não ter tido oportunidade de comprar. Às vezes realmente é difícil, a gente tem passado nas editoras e nas livrarias e tá difícil. Eu sempre passo no aeroporto e tá lá o seu livro, e sempre que eu vejo um livro novo seu, eu vou mandar todos aí para você autografar. Mas, de verdade, quando eu for a São Paulo, eu vou mandar todos para você autografar. E eu acho que vai ser uma oportunidade de ouro, assim, as pessoas terem acesso, porque é uma linguagem muito simples, muito fácil, e que você consegue trazer para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, esses conceitos, e é isso. Pessoal, a gente está indo para as nossas considerações finais, a gente ainda tem um tempinho. Eu queria que vocês mandassem as suas perguntas. Né? Aquilo que vocês, pergunta é bacana. Aquilo que vocês querem saber, pergunta. Eu também. Vamos ver se tem alguma pergunta. E enquanto as perguntas não chegam, você também fala sempre que negociar é viver e viver é negociar. Então, na minha interpretação, significa que a gente negocia o tempo todo, é isso? O tempo todo, Ellen. Você, por exemplo, daqui a pouquinho eu vou sair para ter um jantar marcado. E eu estou como comentarista de segurança da TV Record desde julho. Eu acordo bastante cedo. E amanhã vai ser um dia que eu vou decidir se eu acordo cedo, durmo um pouquinho mais, vou negociar comigo mesmo se eu durmo um pouquinho mais, ou se eu levanto no horário para tomar um café. Né? Olha só, é uma negociação. É uma negociação. Né? Mesmo, né? Seu corpo vai querer ficar um pouquinho mais na cama, porque eu vou chegar um pouco mais tarde, e aí eu vou ter que fazer uma negociação comigo. O que eu vou fazer? Qual vai ser a resultante dessa negociação? Durmo um pouquinho mais ou tomo café? Né? Eu, com certeza, dormiria um pouquinho mais. Está na vida da gente o tempo todo, Hélio, o tempo todo. A gente negocia o tempo todo. E eu convido você que está nos acompanhando nessa live aqui, obrigado pela presença, prestigiando a Ellen, a mim, mais uma vez. E faço aí um apelo, debruce sobre esse negócio de negociação. Você vai virar um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um chefe melhor. É verdade. Você vai lidar melhor com essas particularidades das relações interpessoais, sabe? Isso é muito importante, e isso que, né, Daniel Goleman chamava de inteligência emocional, tem uma coisa direto, chama, né, no seu livro Inteligência Emocional, tem uma conexão direta. Não é só você ser um cara muito bom na parte técnica, você tem que ser uma pessoa boa na parte das relações interpessoais. Das relações. As empresas
estão atrás de gente que tem essa capacidade de lidar com outras pessoas. É por isso que a palavra RH está ruim, não existe mais. O ser humano não é recurso. É verdade. Globo, durante um tempo, 7 anos que lá na Globo, eles chamam de área de capital humano. Também é um nome mais sofisticado, mas também é pessoas e pessoas. Gente, sabe, de pessoas para pessoas, seres humanos, gente. Luca, eles estão pedindo para você mostrar de novo a capa do seu livro. Tá, mas quem quiser o livro, gente, é só mandar um direct aqui no meu perfil, Ellen Joyce Leite, que a gente vai mandar o PDF para vocês. Quem quiser comprar, tá em todas as livrarias no Brasil inteiro, você consegue comprar pela internet. Aí a gente tem aqui uma outra pergunta, que eu sabia que essa pergunta ia acontecer, que qual foi o seu maior desafio na hora da negociação lá no GATT? Olha, legal. O meu maior desafio foi o seguinte, quando o GATT foi criado, Ellen, o GATT era uma tropa de extermínio, vamos chamar assim. Eu estou arredondando, sabe? Estou sendo exagerado, né? A gente ia para pegar o criminoso, se desse para salvar o refém, estava valendo também, sabe? Era isso a pegada na época, foi da década de 80. E eu percebi que isso era um caminho ruim. E quando eu cheguei no GATT, ainda na década de 90, eu fiz uma mudança de mindset. Eu falei, gente, nós não somos uma tropa de extermínio. Nós somos aqui, fomos criados para salvar vidas, para salvar reféns. O criminoso é que escolhe o caminho como ele quer vir. Se ele quiser vir de pé, vivo e sem um fio de cabelo desarrumado, eu proporcionarei para ele essa oportunidade. Se ele forçar a barra, também tem outros remedinhos. Mas o nosso foco aqui é preservar todas as vidas. Você pode imaginar como a minha tropa recepcionou isso à época? De forma muito ruim. Mas foi uma negociação à parte, né? Sabe o que acontece? Eu vou fazer aqui uma comparação, mas, por favor, não confunda o que eu vou falar, tá? O Martin Luther King, quando também estava lutando nos Estados Unidos contra a segregação racial, ele falava, né? Venham comigo nesse movimento, subam o primeiro degrau desse projeto da gente diminuir a segregação racial. A gente não vê todos os degraus da escada. Suba o primeiro, os demais vão se formando. Eu achei essa coisa linda, isso me inspirou. Embora eu tenha ficado bastante isolado, porque a tropa não compreendia isso, e foi por isso que eu aprendi que lidar com o conflito. Qual o conflito? A tropa não entendia isso, mas eu tinha tanta certeza que esse era o melhor caminho, Ellen, que foi o meu maior desafio. É por isso que o livro Negociador traz o conflito, porque eu aprendi que o conflito é o mais comum, e lidar com o conflito me ajudou a atingir essa meta. E sabe qual foi a minha maior vitória? Foi que o GATT reverteu. O GATT hoje aqui tem confiança até por parte do criminoso. O criminoso pede o GATT. Traz o GATT. A palavra de um negociador do GATT não faz curva. E mais do que isso, Ellen, o GATT aqui de São Paulo gerou doutrina para todos os GATTs do Brasil. Então hoje o que um negociador do GATT ou de uma tropa de elite fala, até o criminoso acredita. Sabe por quê? Porque a gente tem integridade, porque a gente é sério, porque a gente cumpre o combinado. Todas as lições estão aqui no livro O Negociador, e você que está aqui, ao ler o livro, vai lembrar dessa história. Ô, Luca, pediram também para você mostrar de novo a capa do livro do Super Performer, por favor. Tá aqui. Esse livro, esse aqui eu não tenho... Esse aqui eu lancei este ano. Esse livro não tem em PDF, por isso não posso presenteá-los, ele é novo. Sem problema. Me deu, mas está aí nas bancas. Esse livro aqui eu falo de valores, Ellen. Valores que são os valores das tropas de elite aplicados ao mundo corporativo. Eu começo com integridade, eu começo com o senso de pertencimento, eu falo a distinção entre disciplina e motivação, eu falo a distinção entre esperança e confiança, eu falo a busca da excelência, que é o combate ao problema daquilo que a gente aceita, né? A luta nossa pelo erro zero. Tem gente que acha que 99% tá bom e às vezes não tá. Não tá. Eu quebro todos esses paradigmas, eu falo de cumprir o combinado também. Enfim, eu conto um pouco dos valores, que são os valores caros para nós das tropas de elite, mas igualmente caros para o mundo corporativo. Acho que deu uma falhada. Pessoal, mais alguma pergunta? A gente deu um pequeno corte, mas deu para entender. Pessoal, legal. Estamos chegando ao final da nossa live. Luca, eu ficaria aqui conversando com você até amanhã. Eu adoro os seus ensinamentos, a compartilhar da sua experiência. Aceito a sua sugestão de, depois das festas de fim de ano, a gente voltar a trazer esse tema de forma
um pouco mais profunda, né? Trazer um pouco mais desses conceitos. Você está me devendo 2 outras lives, não é só uma não. Vamos fazer uma live para falar sobre ferramentas de negociação, que eu só citei algumas aqui, tem mais. Claro. A gente faz uma terceira lá na frente para falar sobre Superperformance. O que você acha? Acho que está combinado. A gente depois combina a data e é isso. Pessoal, Luca, de verdade, muito obrigada. Eu tenho procurado trazer, né, para a nossa audiência conteúdos relevantes que complementem, né, a nossa metodologia, complemente aquilo que eu acredito. Eu sou um entusiasta por um conteúdo bem desenvolvido, com uma mensagem estruturada, e com certeza você trouxe assim, fundamentos, né, e frases e dicas, e a sua história que vão ajudar muitas pessoas. Então, deixo esse tempo final aí para você se despedir, trazer suas considerações finais. Olha, as minhas considerações finais são, primeiro, te agradecer pelo convite, sou muito honrado de estar aqui com você, te parabenizar pela Inteligo, por tudo que você virou uma empreendedora, né? Você pegou toda a tua experiência no mundo corporativo e agora você está empreendendo com a Inteligo, ajudando pessoas a se desenvolverem, eu acho ótimo isso daí. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, Comandante Lucas, eu compartilho muito conteúdo lá no Instagram, né? Então tem... você que gosta da negociação, quer saber de esse ecossistema de alta performance, eu não acredito em nada que não esteja nesse ecossistema. Acho que o mundo está ficando pequeno para a gente nota 5, acho que o mundo está ficando pequeno para quem age fora das regras de compliance, de governança. A tecnologia está ajudando a deixar o mundo pequeno para essas pessoas. Por isso, eu acredito que empresas e pessoas vão estar prontas para os desafios desse século, se tiverem comungando dos valores de negociação e de alta performance. Portanto, Ellen, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Nos acompanhou aqui, que alegria poder compartilhar. Fica aí o presente, o negociador, e a gente se vê numa nova oportunidade, tá bom? Muito obrigada, Luca. Tenha uma ótima noite e até a próxima live, viu? Um beijo, gente. Beijo, obrigada por vocês que acompanharam a gente. Até mais. Valeu, tchau.